E aí, galera, mais um sábado chegou e estamos aqui no programa Na Fornalha. O programa Na Fornalha hoje tem um convidado muito especial, né? Um convidado que a gente vai falar um pouco sobre o humor cristão, o humor dentro das igrejas, ministrações, músicas, o que fazer, alegrar um pouquinho o povo. Vamos então agora ao nosso entrevistado, Eduardo Tucci. Que bom que tu veio, pensei que tu não viesse. Mas que bom que tu veio. Estou aqui. Tucci, fala pra gente aí, hoje o programa ele tem um enredo bem legal, que logo quando jogaram isso pra gente, eu pensei, cara, vou chamar o Tucci, que falar de humor, né, eu trabalhei contigo e eu sei que a gente se divertia bastante, às vezes tinha até excesso, né, o pessoal ligava, olha, bora maneirar aí. Mas o nosso humor sempre foi para o lado cristão, né? Um humor sadio, um humor para a família ouvir. Então, queria que tu falasse um pouco para a gente quando foi que tu te deparou e disse assim, cara, eu sirvo para isso. Eu sirvo para isso. Cara, primeiramente, olá todo mundo de casa, pessoal do computador aí, tudo tá acessando aí. Primeiramente, é um prazer estar aqui, muito legal. Eu sempre vejo, né, os programas e vejo a galera que passou aqui, só gente boa, então fiquei até com medo, né, de estar aqui porque é uma honra e também é uma carga muito grande, mas graças a Deus por isso. Quando eu fiquei sabendo que, tipo, eu servia para isso, eu acho que eu ainda tenho dúvida se eu sirvo ou não, mas a gente começou, por exemplo, na igreja, né? E eu sempre, na minha vida toda, tudo que eu fiz, assim, eu comecei por acaso. Então, eu comecei imitando o Silvio. Então, isso de imitar o Silvio é uma coisa, assim, que apareceu do nada, porque eu vi o Ceará do Pânico, tipo, o Ceará achei legal e gostei da caricatura dele de imitar o Silvio e eu achei interessante, falou, vou imitar. Aí imitei mais por causa do Ceará, mas depois ficou. Então, desde quando eu entendo por gente, eu apresento as coisas, ou faço alguma coisa, ou tipo, imito, até para, na verdade, chegar, sei lá, a um ponto específico, ou então a um grupo específico. E na igreja também surgiu com o encontro de jovens, no JC. Desde quando, do encontro de jovens de lá, a gente fazia uma Twitchcam, falecida Twitchcana na época. Que Deus a tenha. Que Deus a tenha. E foi muito legal que, tipo assim, foi no começo a Twitchcam e o pastor Kleber, né, que deve estar assistindo agora, olá pastor, e acreditou no nosso trabalho e mandou a gente para a rádio. A minha mãe, ela se curou ouvindo o de boa, né? Porque eu ia para a rádio fazer o de boa lá, né, contigo, com o Jadiel, e eu deixava lá no de boa, e como não tinha ninguém para trocar de estação, ela teve que ficar boa para se levantar, para mudar de estação. Mas, então é muito bom, cara, o humor. E o pastor Kleber também vai nessa linha. Não, o pastor, a linha dele quando ele vai pregar, é uma coisa bem cômica, mas séria. Acaba, na verdade, porque tem esse tabu dentro da igreja. Às vezes a pessoa, não, será que existe humor na igreja? Existe humor falando um pouquinho da Bíblia? Na verdade, Deus, ele além de ser lógico, o nosso Deus, ele foi um grande humorista. Às vezes eu vou ministrar e as partes mais engraçadas não é porque a gente faz piada ou nada, é quando a gente conta até nossas próprias frustrações. Digamos assim, eu quando conto das minhas irmãs, por exemplo, eu tenho 2 irmãs e eu lembro que uma me segurava e a outra me batia. Foi o primeiro contato com gangue que eu tive na minha vida, né? Que elas me seguravam. E quando eu conto essas coisas, muitas pessoas associam a vida delas também, né? Então eu acho que o humor associativo, eu acho que as pessoas riem não é pelo fato de uma criança estar apanhando, mas pelo fato de, cara, eu já passei por isso e graças a Deus não passo. Ou graças a Deus é ele, não eu, né? Verdade. Mas me diz uma coisa, tu já teve um problema assim na igreja de alguma irmã falar assim, olha, tu está sendo usado, mas não é por Deus? Não, na verdade, esse problema de estar na igreja, por exemplo, a gente fazendo humor gospel, até dentro do nosso programa a gente já teve o programa de boa, todo sábado era 16, 17 horas e às vezes a gente estava lá fazendo alguma piada, então mexendo com alguma coisa cômica dentro da igreja
E geralmente as pessoas ligavam pra gente e falavam, olha, por que vocês estão mexendo com isso aí? Por que vocês estão brincando com isso aí? Então, por exemplo, existiam piadas que a gente fazia que o pessoal mandava a gente frear. Tipo, falando, sei lá, de um jeito de um pastor, então, ou de um culto que foi engraçado, ou do reteté, ou do manto. Porque geralmente essas coisas, se a gente vê, lógico, pela ótica espiritual, isso é uma bênção, lógico que é uma bênção, mas são coisas que acabam se tornando engraçadas porque a gente vê irmãs e tal, sapateando, e tem uns irmãos assim que dormem na vigília, então a gente acaba, na verdade, brincando com isso. Eu dormia muito na vigília. E eu sou, quando dá 4 horas da manhã, eu já... 4 horas, pelo menos tu ainda vai até lá. Eu costumo dizer, quando alguns pastores me convidam, semana passada teve a vigília dos jovens, né? E aí eu já falei para o meu amigo, cara, dos discípulos eu era o que dormia, né? Quando Cristo chamava, bora, vai ter vigília, eu era o que dormia. Não, eu sou o maior dorminhoco do mundo. Eu cansei e da de igreja pagar, também, né? Da igreja também. Eu já cansei de dormir no culto, até me perdoe Deus, me perdoe os pastores. É que ele está assistindo. Deus me perdoe. Deus está assistindo aí, então pede perdão para ele. Porque eu, na verdade, tenho um sono muito pesado. Então eu cansei, por exemplo, de ir para o cinema e, por exemplo, sei lá, pagar o cinema e para dormir no filme. Eu tenho uma banda de arrocha gospel, que é do sertanejo gospel e tal, que a gente toca muito casamento, 15 anos de aniversário, e até me contratam em qualquer coisa, depois a gente vai passar o arroba aqui. Mas aí já é polêmica aqui. Mas tu não acha que também há tempo para tudo? O que acontece muito nas igrejas é que elas querem pegar tudo isso para o culto. Né? Isso é um pouco errado, por exemplo, fazer um stand-up no culto ou fazer... eu acho que tudo tem o tempo, né? Até para uma paródia. Eu parei de fazer paródia em culto, que me pediam bastante. Eu disse, não, gente, isso não é para cá. Isso é para um retiro, isso é para um lugar que não é crente. Essa música, ela, às vezes, ela é muito mais hino do que os hinos. Né? Hino de vingança, né? Não vou nem falar que hoje minha vingança tem sabor de mel. Mas não é nem isso, para não comprometer ninguém. Mas o que tu acha? Qual é o limite? O pessoal do mundo fala, qual o limite do humor? E para a igreja, o que tu acha? Qual o limite? O que tu coloca como limite? Eu acredito muito, lógico, a questão do respeito é primordial. Isso dentro de um culto, por exemplo, eu não faço mais um culto, uma paródia. Eu até acho uma forma respeitosa as pessoas que estão no culto, porque o culto realmente é para Deus, entendeu? Então, o limite, na verdade, é quando você não desrespeita a palavra em si e quando você respeita o espaço do irmão que está na igreja também. Porque se eu falar alguma coisa que vai, entre aspas, magoar, ou então, de certa forma, a exortação é algo que te põe para cima e não para baixo, então eu acredito que a gente pode falar, pode. Dentro do culto pode ser, mas isso é um parênteses que pode ou não pode, depende do culto em si, porque às vezes vai ser um culto de jovens, um culto de adolescentes, que é um culto mais, na verdade, informal. É um culto onde as pessoas têm uma liberdade maior, mas não deixa de ser um culto. Então, é uma linha tênue. Então, eu não posso, na verdade, chegar e dizer que eu não posso fazer, sendo que, lógico, a gente tem um pastor para medir isso e a palavra de Deus também para medir essa linha tênue. Deus, ele escolhe as pessoas com cada dom. Né? Às vezes a gente fica frustrado e por conta das nossas frustrações a gente acaba criticando demais as outras pessoas. E a gente não entende que se nós somos um corpo, cada parte do corpo tem uma função diferente. Né? Tu não tem 2 braços esquerdos, cada um tem uma função diferente. Então, assim mesmo é o corpo de Cristo. Né? A gente foi chamado, o meu chamado é diferente do teu, que é diferente do Rui, diferente do Paulo. São chamados diferentes. E desde criança, Cristo me chamou muito. O meu chamado era esse. Né? Eu pregava quando eu era criança, 5, 6 anos, pregava para o meu pai ainda não era crente, e eu orava, às vezes eu dizia assim, Senhor, confronta o coração do meu pai. Nem sabia o que era confrontar, mas como eu ouvia o pastor falar, eu dizia, poxa, que bacana isso, né? E isso foi crescendo. Minha mãe passou por um problema de saúde muito grave e eu tinha que tratar na vida dela
através do humor, que foi o que Cristo falou para mim, que eu precisava ministrar na vida dela através daquilo que eu sei fazer de melhor, que é suavizar a dor através do riso. E isso ministrar na minha vida também, porque não sei se já aconteceu contigo, tua vida na maior tempestade, tudo desabando, mas tu teve que orar, pedir para Deus segurar, chamar Jesus assim para essa tempestade e dizer assim, Senhor, acalma o meu coração que eu tenho que ministrar para essas vidas. Na maioria das vezes que eu estava muito triste, que eu estava angustiado com alguma coisa, então eu sempre fui conhecido assim por ser bem-humorado, por ser alegre, uma coisa assim. Então as pessoas sabem logo quando eu estou triste, porque o semblante muda. Então a gente acaba, na verdade, tu não está mais fazendo piada, não fazendo palhaçada, tu não está sendo uma gaiata. Ficou calado. A galera já fala, não, você ficar tá assim, estranho. Pensativo, alguma coisa assim, cara, o que tu tem? Não, tô pensando isso aqui. Então é algo assim que é da gente, por exemplo, que acontece. Eu, na verdade, eu tive que, foi uma maneira de sobrevivência, tentar ser engraçado, porque antigamente eu era CDF. Sim, passei por isso também. Então, CDF, na verdade, ele, tudo na vida, ele é colocado de lado. Branquelo. É muito aparelho. O pessoal diz, tu é tão branco que se tua mãe precisar tirar raio-x, ela nem paga, o médico só coloca contra a luz. Era muito assim. Então, eu, na verdade, sempre fui gordinho, né? Eu era mais gordo. O meu na verdade, tem gente que pensa que é sobrenome, mas é apelido, Tucci. O Tucci vem de Todd, que é o cogumelo do Mario e do Luigi. Que é o Mario Kart. Alguém nunca jogou Mario Kart? Isso, né? Aí... Aqui, Mario. Aqui. Esse? É o Mario. Esse é o Tucci? Esse bichinho aí. Esse bichinho que tá na sua camisa é o Todd, só que o moleque colocou Tucci. Desde os 4 anos de idade, então desde quando me entendo por gente, esse na verdade é o meu apelido. Eduardo Tucci. Então nessa época que eu era CDF, e muitas das vezes o CDF, como a gente falou, não tem voz, e as pessoas... Acontecia tudo na vida dos adolescentes naquela época, para jovem, e nada acontecia na minha. Mas por que esse apelido? Por causa... Por que do apelido? Além de ser gordinho, eu tinha um cabelo de cuia, que era o cabelo lisão em formato de cogumelo. Então, o rapaz viu, ele estava... Até hoje eu lembro, ele estava assistindo o desenho, né? Parecia que era do Mario, do Luigi e da princesa. E ele olhou para mim, olha o Tucci, que na verdade é Todd e ficou Tucci. Eu não posso reclamar de nome, né? Meu pai teve uma imaginação muito legal. Érica Gisele, Elbica Pamela e Elric Franklin. Elric Franklin. Ia ser Benjamin Franklin, original. que pra mim ia ser melhor, Benjamin Franklin. Poxa, minha namorada falando, né? Benjamin Franklin. Ia ser legal. Ia ser muito bacana. Muito. Mas Elric também é bem original. É difícil encontrar, tem algum Elric? Nunca tive problema com e-mail, por exemplo. Elric _ 138. Não tem problema. Se eu colocar Elric e falar usuário já cadastrado, é só eu clicar em esquecer senha, porque vai pro meu e-mail. Esse negócio de nome, por exemplo, é difícil. Eu sou muito ruim de gravar nome. Então eu tenho que olhar a pessoa várias vezes durante o dia, que eu esqueço. Meu avô é assim, pois também, eu tô muito esquecido agora. É com essa doença, né, que eu adquiri com... Não vou falar nem a idade, que eu, né, pra não deixar aqui... Mas eu tenho mais de 20 e menos de 31. Então, na verdade, isso de nome é complicado porque eu sempre, na verdade, fui conhecido por apelido. Então, Tucci na minha vida todinha ou Silvio Santos, que é o apelido Mor. Mas apelido é uma coisa... Eu tinha um segredo, era não me morder com nenhum apelido, né? Qualquer apelido... Eu tinha um carinhoso, era Cabeça de Torpedo. O meu era Rato Branco. Rato Branco. Aí eu fingia que nem era comigo. Nada a ver, olha, nada a ver. Porque eu era muito branco, cara. Eu era muito branco mesmo. O que é que tu gosta de fazer assim? As pessoas... Cara, vou chamar o Tucci, vou trazer... Qual é o carro-chefe para te levar, assim? Olha, as pessoas me convidam, lógico. A maioria das vezes, assim... É porque não tem gente para convidar, então... Que foi o nosso caso. É o nosso caso. Pensei bastante gente, poxa, não vou trazer ninguém. Um cara top hoje eu vou entrevistar um cara topzera. Aí liguei para todo mundo os contatos que eu tenho de gente top, nada. Eu disse, Aí eu falei com a amiga, aí ela disse assim, cara, né, por que tu não leva o Tucci? Eu disse, não, vou tentar ligar para mais 2 aqui. Aí tentei nada, aí a gente, graças a Deus, tu não tinha agenda, aqui, né? Exato. Então, na verdade, a galera geralmente me chama além disso, né? Porque tem um porém.
Que o pessoal me chama porque é para cantar alguma coisa, por exemplo, em casamento, 15 anos, aniversário, gospel. Tipo, a galera, vai lá, tem um casamento gospel de fazer, aí tu canta os arrocha, e o sertanejo é o que é difícil encontrar o pessoal que canta os sertanejos arrocha. E às vezes, por exemplo, em brincadeira de gravata, alguma coisa assim, e nos encontros, por exemplo, o que eu faço? Eu apresento como Silvio. Então a gente faz... Silvio o quê? Silvio Santos. Que é o Silvio Santos do baú, né? Do baú, que fica claro. Baú, que é do baú. Esse do baú, lá do canal. Porque tem vários Silvio Santos. Silvio Santos. Ixi. Aí, por apresentar assim, então o pessoal me chama para retiro, essas coisas. E geralmente eu faço um ou outro. Ou faço os dois, eu faço tipo cantando lá as paródias, alguma coisa assim. Ou então apresentando. Então faz um pouquinho pra gente aí. Como seria de quem? Do Silvio aqui no meu programa. Aí! Tá vendo? Vem pra cá, tiririca! Não. Vem fazer. No tempo que eu fazia, na verdade, o de boa, com esse rapaz aqui do lado, ele fazia vários personagens. E eu fazia só um ou dois, mais ou menos, mas ele fazia vários. E tinha um sensacional, que é o Tiririca. Você falou que você não ia falar, você falou na minha cara, você disse. Mas Tiririca, fala, menino. Você vai sair da política ou não vai? Não tem como, é muito bom. Eu falei pra minha mãe, eu disse, mãe, você falou. Um dia eu falei, aí ela pegou e me falou, eu falei na cara dela, eu falei mesmo assim pra ela, eu falei, olhando pra ela, eu disse assim, mãe, eu vou, e fui. Sensacional. Sensacional. Você faz hoje, na verdade, o que nenhum político faz, que é ser honesto. Né? Então, hoje em dia tem esse déficit de honestidade dentro. Eu acho que vou me candidatar a presidente. Você votaria em mim? Com certeza. Votaria? Cara, não dá, porque eu fico rindo, aí eu desmonto o personagem. Porque eu não estava mais acostumado. Lá na rádio era muito bacana. Eu lembro que tinha um fã teu que, meu Deus do céu, cara. A gente dizia assim, ligações liberadas, pode ligar. Quem era que ligava? Quero falar com tu. Olha, Silvio. Seu Cassiano, cara. Olha, Cassiano, se você estiver assistindo, muito obrigado. Com certeza. Pelas ligações, cara. Ele ligava de orelhão, porque ele não sabia usar o celular dele. Com certeza ele deve estar usando. E ele ia sempre lá. No YouTube. Teve um pessoal também que tava... Tinha o Wellington, cara. O que era o Wellington? Meu Deus, o Wellington. O churrasco vai chegar, hein? O churrasco vai chegar. Com certeza ele está assistindo, o Wellington. A gente procurava um personagem para ele, ele não conseguia se encaixar nem porque ele já era um personagem. A gente olhava para a cara dele e tinha cara do boneco de Jogos Mortais. Então era incrível que ele já tinha esse dom, já te olhava para a cara dele. Eu falava para ele, mano, a tua cara parece uma estrada. Qual? Do Maguari, que é toda esburacada. Aí ele ficava mordido comigo, mas Wellington, eu gosto pra caramba de ti. Mas tu ficar mordido não vai remendar tua cara, não vai. E antes de fazer plástico, agora tá no crossfit. Cara, mas tu me fez lembrar, realmente, ele era um personagem. Infelizmente na rádio não dava pra olhar a expressão dele. Mas, cara, as situações que ele falava... Eu tenho uma, cara, que é icônica. Que a gente tava falando de música secular, música isso, música... E a gente debatendo contra por causa para servir de exemplo para o pessoal novo convertido, para parar, tirar essas músicas do Egito que induziam a tanta coisa. Aí ele pegou e disse assim, não, cara, mas tem umas músicas que são bacanas. Eu só escuto Caetano Veloso. Ah, cara, ninguém aguenta. Isso, ao vivaço no programa. Porque o programa ao vivo tem isso, por exemplo, você não pode cortar, voltar, você falou, já está falado. Verdade. E ele tentava, fazer algum personagem, mas ele sempre voltava para ele mesmo porque ele era o personagem. Então, Eduardo, agora chegou o momento. Aí eu te pergunto. Aí corta aqui para mim. Aí eu falo para você, meu querido. Chegou o momento. E hoje o quadro Botando Lenha, a gente vai ter um pouco diferente. Vai ser o Não Aguenta Bebe Leite. Bora? Topa? Eu adoro leite. Então acho que vai combinar, né? Vai casar, então eu gosto de leite. Se tiver um cafezinho, então eu coloco café com leite, pronto. Então bora. Ou só leite, tá bom.
Então a brincadeira vai ser o seguinte, Eduardo. Tu tem direito a fazer 6 perguntas para mim e eu 6 perguntas para ti. Ou tu responde ou tu bebe leite. Combinado? Combinado. Tu começa ou eu começo? Não, você começa. Você começa, pode ficar à vontade. Pode fazer aquela pergunta, né? Light, né? Light, aquela light. Coisa assim, né? Começa com a light, né? Tá, vou começar com a light. Depois a gente vê o que a gente faz. Eduardo, qual o nome Oi! da sua amada? Ou bebe leite ou fala. Bebê, esse primeiro copo aqui porque eu adoro leite. O leite é proteína. É leite forte esse. Tem no meio. Vai. Euric Lima. Você já. Como é que eu devo falar isso? Você. Eu falando pra mim. Como se você estivesse falando na minha cara. Você já pensou dentro do culto, assim? Você já pensou assim, esse culto, o pastor devia sair daí de cima. Não tá legal. Já, várias vezes. Várias? Muitas. Não foram poucas, não. Não foram poucas, né? Então, essa é a minha pergunta light. Que bom, né? É a Pra light. trazer um leite light, Vou né? trazer um light. Eduardo, em média, quantas meninas se aproveitaram para pegar teu número, mas elas não queriam te contratar, só queriam te chavecar? Tem uma média. Tem uma média. Não, a média, sei lá, acho que 3. 3 é uma Na média. vida. Não, na vida é demais. Minha vida eu tenho muitos Muito anos de idade. Por dia, então, 3 por dia. Não, por evento, digamos assim. Tá. Bem light É essa. bem lá, 3. Tá bom, pode perguntar aí pra mim. Deixa eu ver um aqui. Euric Lima. Estou olhando para esta câmera aqui da verdade. Qual o nome do pastor que na pergunta anterior, que você não gostou, qual o nome dele? Diga para o seu público. O nome dele, claro. Esse mesmo, dá pra ver aqui da tua cabeça. Tuti, presta atenção. Pode falar, vou falar. Vou usar da sua estratégia. Vou. Tuti, tu já sentiu vontade de olhar para uma irmã que te repreendeu e disse, Senhor, agora prepara e leva? Ou nem prepara, só leva? Mas já. Mas é pra falar, não, nome não, né? Mas eu não ia falar te nome. Pega na voz. Eu já tive. Porque às vezes a gente fala assim na cabeça, na mente, né? E aí às vezes a gente, lógico, não vai falar pra irmãzinha, né? Mas às vezes dá vontade. Não, porque é uma oração é intimidade, é tu e Deus, né? Não. Só que aí, às vezes a gente fala assim, não, Deus, foi mal. Não queria desejar isso aí da irmã, não, né? Tipo, não a morte dela. Morte não, né? Sabe uma estratégia boa? Já aconteceu comigo, assim, de a primeiro momento, quando eu estava chateado com ela, Senhor, leva mesmo, é sério, Senhor, por favor mesmo que tu me faz. Se eu sou teu ungido, né? Me liberta dela, leva. Se eu tenho crédito contigo. Se eu tenho crédito contigo, aí eu vi que não tinha. Aí depois eu mudei a estratégia. Eu peguei e disse assim, Senhor, abençoa essa irmã maravilhosamente. E graças a Deus, Deus deu uma bolsa de trabalho para ela e ela está em Santa Catarina. Euric Lima, quantas vezes você já namorou? Mas eu falaria se eu tivesse lembrado, mas por não lembrar, eu vou tomar um leite. Leve leite, garoto. Esse aqui se gosta de um leite, hein? Esse dá valor no leite. Tuti. Uma pergunta. Acho que esse leite tem alguma coisa neste leite. Acho que esse leite está batizado. Esse leite tem alguma coisa mais tranquilo. Tuti. Eduardo Tuti, ou Silvio do Baú.
Essa é a Me sua responda. 90.9. Diga lá. Qual o nome Diga lá, meu amigo. dessa irmã Vem que a primeira pergunta essa aí, né? que você desejou a morte? Não, esse é o nome... O nome dessa irmã que desejou a morte, o nome dela é... Eu não vou falar em glória, né? Que bom. Eu acho que ela está me assistindo. Se ela estiver me assistindo, um beijo pra você, irmã. Você sabe quem é. Não pode falar o nome da Cris. A Cris vai estar assistindo, Cris Damasceno. Ela não assiste. Gente Ela boa, não gente assiste. boa, Cris. Ela vai te bater, mas ela não Uma assiste. benção. Menino de oração, Eric. Em algum momento... Não vai pro pessoal. Vai pro que Deus já me tratou. Em algum momento da sua caminhada cristã, você já pensou, na verdade, Na verdade, lógico, a gente pensa muito em desistir, na verdade, não, entre aspas, né? Porque às vezes passa por muitas situações. Mas você já pensou, por exemplo, mudar de igreja? Já, muito disso. Várias vezes. Principalmente quando estava aquele pastor pregando. Com aquele pastor Eu pregando, disse, então, né? gente, não vai, cara. Tenho que mudar, pelo amor de Deus. E aí Deus falou, foi um momento de pensar até de sair da igreja, né? E foi quando Deus falou no meu coração, né, que quem sai da igreja por causa de alguém nunca entrou por conta do amor de Deus. Tuti, responde aí pra mim. Quando tu te converter, tu vai parar de cantar a Rocha Gospel? Na verdade, a Rocha Gospel, tem gente que acha, não, mas a Rocha, qualquer tipo de arrocha é herético. Mas a Rocha Gospel, na verdade, não é lógico o meu estilo favorito, mas eu canto porque, assim, as pessoas, na verdade, me colocaram para esse estilo, mas eu acabei gostando. Mas qual é então o estilo que tu gosta? O estilo seria, tipo, rock. Mas na verdade, eu acabei me apaixonando por sertanejo, pelo gospel, na verdade, dos arrochas também, por ter que cantar em alguns cultos, por exemplo, ou festas da igreja, ou casamento, 15 anos, aniversário, e eu acabei cantando, e é uma coisa que eu acho que eu tenho que levar, porque, na verdade, as pessoas lembram, assim, às vezes, de mim por causa do Arrocha Gospel e das paródias, né, dos meus amigos do mundo. Por exemplo, meu amigo Gustavo Lima, meu amigo Canta uma pra gente Zé aí. Neto e Cristiano. Gustavo Lima, tem aquela não, do meu amigo Aviões do Forró, Vai. né, que era... Eu era feio, agora tenho carro. Aí a gente pegou e colocou... Essa já é a versão gospel. Não, essa é da teologia da prosperidade. Essa é a secular. Eu era feio, agora tenho carro. A gente pegou e colocou... eu era triste, agora eu tenho Cristo. Eu era triste. Gustavo Lima também. A gente pegou aquela lá do Tchererê Tchê, né? E colocou... E eu pegava o meu carro e ligava o som, deixava ele preparado e me achava bom. Até que um dia eu pensei, mas que vida é essa? Não quero mais isso, só Deus que me interessa. A gente se liga, não quero as baladas, quero estar com Jesus na madrugada, orar, louvar, até ele voltar. Deus está com Deus, Deus está com Deus, Deus está com Deus. Minha pergunta é se você já comprou a nova telecena de Natal. Se você já comprou o baú da Já comprei, felicidade. já acabou. Não, já comprou? Já acabou a pergunta. Não, Eric, já tem... As quantas vão Tá ter? empatado ainda, eu quero... Já tá empatado ainda? Tá empatado ainda, né? Vai. Tem que ser uma polêmica agora, aquela pergunta. Polêmica. Polêmica. Essa é a polêmica. Polêmica. Você hoje, você acha que o mundo gospel está em ascendência ou está decaindo? Ou está, na verdade, em atrito? Ou as pessoas não se encontram das denominações? Existem muitas denominações, mas, na verdade, existem denominações que procuram, na verdade, um Deus que não é o da Bíblia e tem o Deus, na verdade, que é o da Bíblia. Então, você acha que hoje em dia as pessoas têm que se fechar dentro de quatro paredes ou ir para o mundo aí fazer o ID? Isso é uma pergunta, Isso é uma já é uma pergunta, né? teologia. Já fechei aqui e vem para cá. É verdade, essa pergunta é mais sobre a crise no mundo gospel. Tá,
esse é um assunto muito sério, então eu mudo a entonação da minha voz. Lembra lá na rádio, né, quando alguém me perguntava alguma coisa séria e eu Agora é sério? falava muito sério? Agora é sério. Mas tu falou uma coisa, mundo gospel é muito diferente. Eu acho que eu costumo dividir essas coisas. Existe um público gospel e existe um povo cristão. Há uma diferença muito grande. Tem gente que gosta do que é gospel, vai para a igreja porque gosta do que é gospel. Então, isso eu classifiquei como público gospel. Por muito tempo, eu fui um público gospel dentro da igreja. Uhum. Mas depois eu vi que eu precisava ser o povo, né? O separado, o fazer parte do povo de Israel. Aí tu fala de denominação. Para mim, denominação, quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, eu costumo falar para algumas pessoas que geralmente me perguntam isso, e eu costumo colocar uma figura do povo de Israel. Eram 12 tribos, mas era um povo só. Então a gente tem que parar de achar que eu sou mais santo que outra denominação, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e entender que nós fazemos parte de um povo escolhido pelo mesmo Deus, né? Então, o mundo gospel, quando tu tem que colocar gospel, é porque já não é de Deus. Para mim, isso é minha nomenclatura. Por exemplo, música gospel. Não tem que ter essa diferença. Existe música boa e música ruim. Uhum. Quando tu tenta forçar uma coisa com gospel, tu não vai numa pizzaria gospel, tu não come uma pizza gospel, a tua roupa não é gospel, né? Então a pessoa Apesar tem que entender muito isso. Lojas que vendem para esse público gospel, né? Pastoras que vendem bota de serpente, porque Deus falou que eu ia pisar na cabeça da serpente. Eu acho sensacional também os ternos dos pregadores, que tem um terno de vinil, eu acho muito legal, eu acho caro aquilo também. Mas tu usaria? Não, na verdade, eu não sei que é meu estilo, mas eu acho muito bonito. E às vezes o sapato branco, assim, brilhante, né? Uma coisa muito legal do pessoal do Reteté. Tem o meu respeito. Tuti, fala pra gente agora. Quantos anos tu tens? Cara, eu de muito tempo assim, fiquei assim, neurado com a idade. Mas hoje não tem pra onde falar, eu tenho 30 anos. Deu uma engatada. Tu tentou lembrar se alguém sabe a tua idade real. Eu tenho, na verdade, tipo, essa década passou muito rápido. Parece que ontem eu tinha 20, parece que ontem eu estava entrando na faculdade e hoje eu tenho 30 e, tipo, passa muito rápido. Então, é até uma dica para as pessoas, olha, tentem viver a vida de uma maneira que você viva o hoje, lógico. Não desperdice seu tempo com coisas bobas e ame mais, ame seus pais. Feliz, porque a vida passa rápido. Meu Deus. Ele tá igual o ET que encontraram. ET, o que tu quer falar pra gente? Busquem conhecimento. É porque a vida passa muito rápido e passa no piscar de olho. Calvinista ou arminianista? Claro, né, gente? Vocês têm que parar com isso. É claro que a minha decisão é muito lógica, é muito clara, chega a ser absurda, à luz da Bíblia. Ele não quer falar o time dele, né, mano? Vou nem falar o meu também, que aqui. O meu eu tô no meio. É calvinismo. Não, é armicalvo. Sei lá, alguma coisa assim. Bolsonaro ou Lula? Quando eu sei, eu não faço nem questão de falar nenhum, né? Porque isso, né, pelo amor de Deus. Dr. Ray. Se tu beber... Dr. Ray, doido. Se tu beber esse leite é porque tu é Dr. Ray. Tu quer trazer, resgatar a sensualidade do Brasil. Pelo menos eu ia fazer plástico aí pra uma galera, doido. Tu Muita gente precisa de plástico. Não, nunca fiz. Mas precisa aqui, ó. Nariz aqui, tirar essa papada aqui. Eu uso Botox, por isso que a minha expressão é um pouco congelada. Eu bebi o leite porque eu tô com fome também. E também o leite é proteína. Acabou. Então, terminou? Acabou, empatado 3. Cara, brigadão. Tá? Sucesso pra gente. Sabe que eu te amo muito. Tá bom? Love you too. Valeu, obrigado aí por brincar com a gente, gente. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. A gente tem muito de Deus ainda para compartilhar com vocês. Tá certo que de vez em quando tem uns entrevistados. Se inscreva. Não esqueça de dar like.
né? De dar like. E compartilhar com todo mundo em casa. Todo mundo, amigo, inimigo, se gostar meus do amigos, vídeo. olha, meus amigos falaram que vão compartilhar tudinho, até o pessoal que não gosta muito de mim. Muito obrigado por estar assistindo isso aí. Mas com certeza todo mundo compartilhando, pelo amor de Deus. Obrigadão, gente.